abençoe mais uma edição do AdaiCast. Estamos aqui hoje, né, comemorando o aniversário da Adai. E veio um grande pregador. Pregou demais lá nos Gideões, missionário da última hora, no 40 anos de Gideões, né? E Deus usou ele tremendamente, se não me engano, foi a primeira vez que ele pregou. E homem que faz missão, homem que viaja o Brasil inteiro, ministrando a palavra de Deus. E hoje nós vamos querer saber da história dele, um pouquinho daquilo que ele tem para contar com a gente. Pastor, Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado pela sua presença aqui. Pastor Natan está aqui conosco. Pastor Natan, que Deus abençoe sua vida. Pastor Leandro, satisfação estar aqui, congratulando com vocês mais um aniversário, o 8º ano desta igreja que tem feito a diferença. E é uma igreja que sempre recebe aqui grandes pregadores, faz grandes eventos. Para mim é uma honra estar com vocês e desfrutar da sua amizade, para mim é uma alegria. Que benção, que benção. Fico muito feliz com a sua presença. Amém. E Natan foi assim, irmãos. Ele me ligou do nada. Falou, não, vem pra cá, varão. Vamos que vai dar lugar, né? Natan, queria saber um pouquinho da sua história. Como começou, quanto tempo que você é evangélico, como começou a sua história Pronto, vamos lá. no meio evangélico, né? Sim, a minha história começou o seguinte: minha mãe é crente do berço, meu pai é crente desde os 18 anos de idade. Os dois membros da Assembleia de Deus, lá em São Luís do Maranhão, no bairro do Anjo da Guarda. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, um irmão, uma irmã. E aí fui apresentado na igreja, nasci um lar cristão. Tivemos ali os nossos problemas na adolescência, mas nada tão grave que nos afastasse de Deus, né? Minha família passou por alguns problemas, algumas conturbações, mas eu creio que isso aumentou em Deus o nosso nível de fé e graça. E eu comecei a ministrar a partir dos 8 anos de idade. Meu pai me levava nos cultos, nas igrejas, e ali eu começava a ministrar, a pregar. A minha avó, minha saudosa avó, que já dorme no Senhor, ela fazia uns cultos na porta da casa dela, e ao final do culto distribuía mingau. Tinha gente que ia só por causa do mingau, e tinha o pessoal que ia para assistir o culto. E ali ela me dava uma oportunidade. Mesmo eu sem querer, ela me impressionava, e às vezes eu queria também. E os amigos passavam na rua, me viam pregando, e começavam a me chamar de pastorzinho, e aquilo era uma brincadeira durante o ano inteiro, que o culto às vezes era uma vez por ano que ela fazia. Então a nossa história foi assim: eu não sou ex nada. Tem gente que diz eu sou ex aquilo, ex aquilo, ex aquilo, alguns até para impressionar. É verdade. Faz um testemunho falso aí para impressionar a galera. Eu digo, eu sempre fui crente. Que bênção, que bênção. Então, graças a Deus, né, o senhor foi construído um lar cristão, Sim. uma família cristã, e hoje é um pastor, né, que Deus está levantando nessa Amém. geração, que através da exposição da palavra, Sim. com graça, com bênção, que você pregou hoje aqui foi bênção, bênção, bênção. Mas aí, como foi a sua, tipo assim, você já pregou em vários congressos. Sim. O maior congresso que você pregou, eu acredito. Gideões. Gideões, envergadura Gideões. Como foi a primeira vez? Eu tive no evento, na antiga gestão, em 2017, 2018. E ali eu tive uma participação, a saudação, em 2016, em 2017. Tive uma outra participação em 2018. E depois eu não fui mais ao congresso. Por que não fui mais? Porque eu me dediquei à obra local. Foi um tempo que a nossa igreja começou a comprar um terreno, construir, então precisava da gente ali. Eu fiquei todos esses anos sem ir aos Gideões. E por graça de Deus, benevolência de Deus, o pastor Zilmar nos fez o convite, e aí eu ministrei esse ano aos Gideões, nos 40 anos, que para mim é uma data marcante, né? Histórica. O senhor acha assim, quando as pessoas, ou alguns pregadores, se tem algum pregador, e depois que prega num congresso dessa envergadura, ele muda? Alguns sim, alguns mudam, alguns praticamente perdem a essência. E não só por pregar nos Gideões. Tem gente que perde a essência por um carro que compra, por uma casa que compra, por um emprego que tem, por um namoro que tem. Então são pessoas que nunca estiveram preparadas para ter e estar em ambientes assim. Então, o que mais nós devemos conservar é a nossa essência. Quem nós somos e da onde saímos. Porque quando eu perco a história de da onde eu saí, eu já estou perdido. Porque são 3 tempos: passado, presente e futuro. E eu não posso destruí-los. Tem gente que, se eu pudesse destruir o meu passado, pelo contrário.
Seu passado é estrutura para quem você é no presente, para quem você será no futuro. Então, a perca da essência é óbvia. Existem pregadores que perdem a essência, que saem desse padrão mais humilde, aí começa a não mudar, a não mais dar tanto valor aos irmãos. Tem pregador que não tira mais foto, tem pregador que não abraça, tem pregador que não aperta mais a mão. E eu costumo dizer uma coisa: quando a pessoa se torna alguém diferente do que já é, ele já está fora do propósito de Deus há muito tempo. Perdeu a visão, perdeu o Ah, propósito. não, já está fadado. Na verdade, já fracassou e não sabe. Então quer dizer que às vezes que Deus dá Deus dá uma oportunidade e ele perde por causa da soberba. Soberba, a Bíblia diz que a soberba precede a queda, né? Mas Deus dá graça aos humildes, né? A graça, ela revela isso em nós, a humildade. Uhum. Paulo diz em 2 Tessalonicenses que Cristo desceu ao nível dos homens, esvaziou-se de si mesmo e se fez pobre para nos tornarmos ricos. Então, o maior nome de toda a história, a revolução da história, se fez humilde. Quem somos nós? É verdade. O senhor, vendo toda essa situação hoje que está acontecendo, né, nas redes sociais, você viu que até aconteceu até comigo, né? Sim. Nas redes sociais. Pois é, chegou até a mim. Chegou pra gente lá no Maranhão esse vídeo. Chegou o vídeo no Maranhão, no Chile lá, Tomeme lá, que as pessoas colocaram uma situação, enfim, né? E falaram uma coisa que não era verdade. E por que está acontecendo nos dias de hoje, as redes sociais, que está envergonhando muito o evangelho, vamos Sim, dizer assim. sim. O que o senhor acha dessa situação? Ou tem chance de mudar? Ou as pessoas precisam se preparar? O que o senhor acha das pessoas que estão trazendo, não uma vergonha, porque pegaram um vídeo seu que nem fizeram o meu, fizeram um contratexto fora de contexto, certo? Sim. Mas pessoas que afirmam a situação, o erro. O senhor acha que tem ainda chance de. Porque hoje estão falando que a nossa geração, a geração de hoje, está sendo uma vergonha para o evangelho. É o comentário de muitos. Porém, existem dois pontos. No seu caso, que foi uma ação e foi divulgada com uma outra ação totalmente diferente. E esse é um ponto. O outro ponto que nós precisamos tratar é o que o senhor falou, que a internet está zombando, com chacotas, com zombarias. Eu costumo dizer que isso sempre existiu no nosso meio. Sempre existiu e não vem de agora. Isso vem dos primórdios. Dentro das igrejas, no meio cristão, no meio evangélico, sempre existiu. Com a essência da internet, o avanço da internet, isso começou a proliferar. Porque as pessoas fazem um vídeo, divulga. Faz um corte, divulga. Isso cresceu com o crescimento que é a internet. Agora vejamos bem, a igreja já teve vários inimigos, vários imperadores, várias crises, várias lutas. Nada conseguiu paralisar o avanço da igreja. Então não é uma zombaria, não é uma crítica, não é um blogueiro fazendo um corte, imitando línguas estranhas, falando de nós, atacando a gente, perseguindo a gente, zombando dos dons espirituais. Isso é fichinha para os nossos irmãos que morreram dentro do Coliseu de Roma, presos em árvores, afogueados, decapitados. O próprio apóstolo Paulo, em sua morte, ele diz aquelas palavras tão bonitas que a gente não sabe onde ele diz, muita gente não sabe. Cabeça na guilhotina. O prisioneiro diz a si mesmo: é dado a ele o direito das últimas palavras. O carrasco diz: abre a boca e diga. Diga as suas últimas palavras com a cabeça na guilhotina. Ele olha para o céu e diz: combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. A guilhotina desce, corpo para um lado, cabeça para o outro. Então a igreja já superou muitos ataques e contra-ataques. E eu quero dizer ao pessoal da internet: podem sorrirem, podem zombarem, podem fazerem, porque vocês estão divulgando, muitas das vezes, o que sempre já existiu. Isso é até bom, para que a gente se torne mais maduro na fé. Entenda que no nosso meio há pessoas que praticam a verdade e há pessoas que se utilizam do engano. Porque o engano tem em qualquer lugar da esfera da sociedade. Tem no STF, tem na Câmara,
tem no Poder Legislativo, no Judiciário, e também tem na igreja. Ou nós esquecemos que ele separará no grande dia o joio do trigo. Então, tem esse tipo de brincadeira, chacota, porém, ainda tem os remanescentes. Ainda tem os remanescentes. Já percebeu que esse tipo de gente não brinca com gente séria? Eles brincam com quem eles mesmos veem brincadeira. Porque tem muita gente séria no nosso meio, o senhor conhece. Muitas profetisas, muitos profetas de Deus, gente séria, gente que quando abre a boca é Deus falando. Mas tem muita gente por aí que usa de engano. E quem usa do engano, o engano envergonha. Não estão envergonhando a nós, pelo contrário, estão envergonhando esse tipo de gente. E que apareçam muito mais pessoas assim. Agora, uma coisa eu sei, nós somos crentes em Deus, cheios do Espírito Santo, cremos nos dons espirituais e vamos continuar utilizando eles, porque isso que nos deu foi Deus em Jesus através do Espírito Santo. Glória a Deus, varão. Foi interessante que quando nós estávamos subindo a escada ali, eu falei assim com o pastor Natan, falei, pastor, quem o senhor não quer citar? Ele falou assim, não falando na vida dos outros, praticamente foi essa. Praticamente isso. E isso me chamou a atenção, porque hoje nós vemos alguns podcasts, algumas pessoas se crescendo e falando mal de outro. Verdade. Tipo assim, aquele pastor, e fala o nome do pastor e arrebenta o pastor, chama o pastor de canalha, chama o pastor de sem vergonha. E tipo assim, e quando vai ver, o cara é pastor também. Sim. O que o senhor acha desse tipo assim? Poxa, eu tô com uma câmera, nós tá com uma câmera, tá com o equipamento aqui, o senhor com o microfone na mão, porque isso aqui é uma arma, Sim. certo? Sim. Nós podemos falar o que nós quisermos, com quem nós quiser aqui. Mas isso é correto? Isso é certo? Será que nós estamos levando Cristo mesmo? Não. Esse não é o evangelho verdadeiro. Então a pergunta é para o senhor: o que o senhor acha dessas pessoas que são pastores de nome, né? Alguns podcasts aí que faz esse para querer ganhar like, ganhar, como se fala a palavra, Seguidores. seguidores, like, joinha, em cima do mal do outro. Semeadores de contenda. Pessoas que causam divisão e querem causar divisão ainda mais no nosso meio. Eu costumo dizer uma coisa, que o papel da exortação, ela é de um pastor para o membro. E a Bíblia diz que o pastor deve fazer isso para o bem da ovelha. Chamá-lo, doutriná-lo, ensiná-lo. Então, quando torna essa exortação midiática, e não é só a exortação, vem ali um deboche, vem uma porfia, vem uma zombaria, e isso acaba atraindo o quê? Qual é o sentimento por detrás daquilo? É confetes, é fama, é vibrar o nome, porque, querendo ou não, um corte desse bem produzido gera recursos. Não sejamos hipócritas. Gera um recurso, gera dinheiro. E tem gente que sobrevive disso hoje. De atacar, de semear uma contenda, de jogar um contra o outro. E eu costumo dizer uma coisa: se o evangelho genuíno, verdadeiro, se consiste em um atacar o outro, qual é o fundamento de Jesus ter vindo à Terra? Qual é o fundamento da morte de cruz? Qual é o fundamento da ressurreição de Jesus? Se o objetivo proposto é atacar, é um difamar o outro, é tomarmos a internet para um expor a vida do outro, esquecemos então o que Cristo fez por nós? O sacrifício, a dor, a luta, o que ele passou? Porque ele sim poderia nos expor, mas chegará o dia, chegará o momento e chegará a hora. Como repito, ele separará o joio do trigo. Essas questões de ataque, contra-ataque, um fala daqui, outro responde daqui. Eu costumo dizer uma coisa, que a nossa melhor arma é o silêncio. E em todo ataque Deus nos justificará. A Bíblia diz que a justiça pertence a Deus. Então, eu quero dizer para você, talvez que está me ouvindo agora aí, se você quer seguir por esse caminho,
acha isso bonito, proveitoso, edificante, você nunca leu a Bíblia. Porque a Bíblia diz que quando você tem algo contra o seu irmão, você tem que ir até ele. Depois, você tem que perdoá-lo. E depois você tem que conviver com ele. Porque se você não conviver com ele aqui, na terra, que é passageiro, como conviveremos no céu que é eterno? Então está na hora da gente. E eu sei que não vai parar. Por mais que a gente fale, vamos parar, vamos desarmar todo mundo, vamos retroceder, não vai. Isso pegou uma proporção e as pessoas gostam disso, né? É um consumismo em cima da vida dos outros. Eu vou contar uma historinha aqui, pastor. Que é muito engraçada, fugindo nada bíblico, é uma coisa bem aleatória. À vontade. Uma irmã chegou no padre para conversar. Membro do padre. O padre lá dentro numa casinha atrás do altar, viu o padre tomando um cálice de vinho. Seu padre, o senhor está tomando um cálice de vinho? Que é isso, seu padre? Aí o padre olhou para ele e disse: Pois é, a minha avó tem 98 anos de idade. Seu padre? E ela toma vinho também? Aí o padre respondeu: Não, ela toma conta da vida dela. Moral da história: vá cuidar da sua vida. Nós só temos uma e queremos cuidar da vida de muita gente. Vamos cuidar cada um da nossa. Esses dias eu fui fazer um check-up, fui fazer exames, bateria de exame, cuidando de mim. Se eu for cuidar dos outros, quem cuidará de mim? É amor próprio, né? Tá voltando amor próprio. Tá faltando, porque as maiores guerras que hoje os crentes estão enfrentando é com os próprios de dentro. Por quê? Sim. Eu acredito que Tiago diz isso. Esqueci o capítulo, mas o Tiago, no livro dele, ele fala um versículo e diz o seguinte: Pedistes e não recebestes, porque pedistes mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, que se degladiam entre vós, não sabei que em meio de vós há porfia, há intrigas, há escândalos? Então isso não vem de agora. Isso não vem de agora. Eu costumo dizer que a igreja são feitas de pessoas e aonde há pessoas há problemas. Imagina aí, cada um de uma cultura, de uma educação, de um nível social. Porque as nossas igrejas, hoje, graças a Deus, nós temos do hiper mega blaster milionário e temos também o irmão que não tem muita riqueza. Estão todos ali inseridos. Então imagina um controvérsia de riquezas, um controvérsia de educação, um controvérsia de cultura. Junta tudo isso. Vai dar problema, vai dar choque de pensamentos, vai dar uma reluta contra o outro, mas aí é o que nós devemos seguir o padrão de Cristo. Ameis uns aos... Olha, eu vou dizer isso aqui, pastor Anderson, a maior virtude do crente é amar. A Bíblia diz isso, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu expulsasse os demônios, se eu não tiver amor, eu descobri que o melhor crente na face da terra é o crente que mais ama. Porque para você conviver com uma pessoa de uma cultura, de uma educação e amá-lo, só através do Espírito Santo. Tomar ceia com ele. Ele te enfurecer, te raiva você dizer que ama ele. Quer conviver, quer estar perto, quer ir morar no céu com ele. Tem que ser amor. Então, quer dizer aos nossos amigos aí que estão na internet: amem. Amem. Que esse amor não fique só nas poesias, né? Porque há um amor poético, há um amor filosófico, há um amor contemporâneo, há um amor das músicas. Tem crente que posta foto e com fundo musical de amor, mas na realidade não ama. Não ama nem a si próprio e nem ao próximo. Então, se nós pararmos para pensar que se amando uns aos outros diminui os problemas, não precisa subir monte não, orar, fazer campanha, é só amar. É só ser como criança. Está resolvido.
É verdade, mano. Porque infelizmente, né? Tem pessoa, é que nem o senhor falou agora e já deixou, já respondeu todas as perguntas nessa questão de Sim. perseguição, de guerra, luta que é desde o início que nós estamos passando por isso, né? Desde nas épocas, né, que muitos irmãos nossos morreram, Sim. para hoje o evangelho estar da forma que está. Nós estamos pegando hoje a bênção, né, pastor? Então, estão bebendo a água. Estamos bebendo da água. Os caras vieram cavando lá de trás, agora nós estamos aqui bebendo da água. E assim, eu costumo dizer, um outro ponto, está tudo muito bom, tudo muito bem, é por isso que aparecem essas coisas. É verdade. Tem que parecer para nós lutar um pouco, porque às vezes Nós nós estávamos estamos muito conversando lá acomodados. embaixo sobre isso. Muitos querem o apogeu. Muitos querem o holofote. Muitos querem a posição, mas não sabem o calvário que a gente enfrenta para pregar, para pastorear, para ensinar, para discipular. Há um calvário por trás disso tudo. Nós caminhamos chorando. A gente prega milagre, mas precisa do milagre. A gente prega a vitória, precisa da vitória. A gente prega a cura e estamos enfermos. As maiores pregações, as melhores e as maiores pregações que nós já pregamos era aquilo que nós estávamos vivendo. Verdade. Concordo. Até Perfeitamente. as melhores músicas, as músicas com mais sucesso que foram lançadas foi aquilo que a pessoa estava vivendo, Verdade. né? Verdade. É, porque às vezes Deus nos coloca no deserto, nas lutas, para nós aprender e de lá tirar algo que nós precisamos. Uau. É que nem você tá aí com vinho, com a uva. Esse dia eu fui comprar uma caixinha de uva para minha esposa. A caixinha de uva era R$ 9. Mas é dali que sai o suco de uva, o vinho, né? Mas aquele vinho para ser. Porque um vinho hoje tem vinho de milhões aí, né? Apesar que eu não bebo, mas falar só de valores para você entender um pouco. Mas para chegar àquele processo, a uva precisa ser pisada, ser amassada. É que nem a oliva. Então, às vezes, Deus nos espreme para sair algo bom de dentro de nós. Sim. Você entendeu? Sim. E esse é algo que vai fazer você falar, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. Verdade. São fases, né? Faz da nossa vida. Amós, o livro de Amós, é um livro pouco comentado, pouco pregado. Porém, Amós é um profeta que ele se compara ao figo. E Amós diz o quê? Que o processo do figo que ele está passando, ele aprendeu olhando o figo. O processo de amadurecimento do figo é quando ele é ferido. Quando o figo é ferido, ele amadurece. Aí Amós olha aquilo e diz, Senhor, eu me comparo a este figo. Porque se o Senhor está me ferindo, é para que eu amadureça. Amós diz, eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era boiadeiro, mas Deus me escolheu. Então essas etapas da vida são dificultosas. Eu costumo dizer para o Senhor, na minha entrega total à pregação do Evangelho, eu trabalhava numa empresa com 18 anos de idade, meu primeiro emprego. Aí eu trabalhei numa loja de esportes lá em São Luís do Maranhão. Trabalhei alguns anos lá, cresci na loja, me destaquei e o dono da loja tinha um planejamento para mim futuro. E eu disse a ele, um dia eu fui um feriado de Páscoa, me olhei no espelho, acordei para trabalhar, não me vi com a farda da loja, me vi de terno e gravata. Olhei a segunda vez, olhei a terceira vez e digo, tô entendendo. Fui na loja pedir conta. Foi um chorô. Não, eu precisava de você para enviar para cá, tinha um planejamento, aí entrou o filho, chorou também, entrou a mulher, chorou, eu chorei junto. E ali eu fiz uma alta renúncia. E disse assim mesmo, vou servir a Deus e pregar a palavra. 6 meses no seguro, digo, meu Deus, mas que coisa boa é fazer a obra de Deus. Mas no seguro, dinheiro ali certinho, pegava o cartãozinho azul da caixa, sacava o meu dinheirinho, ia pregar, e que delícia. Depois dos 6 meses, acabou o dinheiro. Eu morei 6 meses no escuro. Meu Deus. 6 meses no escuro, isso com 19, 20 anos. 6 meses no escuro. Eu inventava campanha de oração na igreja, de manhã, à tarde e à noite, só para carregar o celular.
Dizia, pastor, eu vou orar, mas eu queria carregar o celular. Eu ia para a igreja com a roupa toda amassada, Eu não tinha fé. porque não tinha fé. A casa inteira com sem luz, eu disse, eu vou botar pelo menos o meu colchão na entradinha, porque ali quando o sol amanhece, clareia. Tem a janelinha aberta e vai dar claro, vai ficar claro. Botei o colchão lá. Quando eu fui para a igreja, quando eu voltei, tinha um gato dormindo em cima do colchão. Eita. Quando eu vi todo o lençol do colchão, aquele cheiro úmido de urina de gato. E eu disse assim, Senhor, dobrei o joelho. Né? Eu me lembro que o Thales fazia muito sucesso naquela época. Eu dobrei o joelho e comecei a orar e dizer, Senhor, o que tu queres realmente de mim? Porque desde então eu renunciei. Eu estou servindo ao teu nome, estou pregando e estou passando por muitas provações. Meu aniversário, eu comi uma mini pizza porque o irmão me chamou na porta de casa para mim com ele caminhar. No caminhar, ele disse: eu vou pagar um lanche para você. Aí pagou uma mini pizza para ele e uma mini pizza para mim. Aí eu olhei para ele: você sabia que hoje é meu aniversário, cara? Ele: que isso, rapaz? Se você me tivesse me falado, eu digo: não, não. Deus está no controle, isso aqui é o cuidar de Deus. Não precisa muita coisa, não. Nas pequenas coisas, Deus está sendo glorificado. E eu orei, Deus não me respondeu nada. Eu aprendi com Deus, porque Deus não responde os nossos porquês. Ele só nos mostra os para quê. Enquanto eu perguntava por quê, ele não respondia. Quando eu comecei a perguntar, para quê, Deus? Para quê? Qual o propósito aqui? Qual a finalidade? Ele vai mostrando, vai fazendo. Então, por que eu estou contando isso? Porque todo o ministério do homem de Deus, o Senhor tem uma história por detrás. Outros pregadores têm uma história por detrás. Ninguém veio a estar onde está hoje porque que está ou porque caiu de paraquedas. Pelo contrário, há uma história, há um calvário, há uma renúncia. E os que estão iniciando hoje já iniciam de um caminho totalmente errado. Nunca choraram, nunca passaram por dores, por lutas. É por isso que são alvos. Eu costumo dizer, te esconde debaixo da nuvem de Deus, porque debaixo da nuvem você está protegido. É bem isso que eu... É verdade. Porque hoje tem muitos ministérios, muitas igrejas por aí, né? E muitos homens de Deus que tem pessoas até que se levantam contra algumas pessoas, mas não sabem, que nem o senhor falou, não sabe a história por trás. Sim, E pegando essa situação que o senhor está falando, em questão de pessoas, e o senhor vê que tem muito ministério, muita muita gente, igreja, muita muita igreja. igreja. Hoje, graças a Deus, tem muito. Mas você acha que todas as igrejas, o pastor que está lá foi chamado? Não, não. Eu não posso afirmar. Todos que estão ali foram chamados. Até porque eu não defendo placa de igreja alguma. Cristo não fundou igreja nominal, né? Eu costumo dizer que até a palavra cristão ela é dada aos judeus. Na verdade, cristão foi um nome criado, porque esse nome não era utilizado. Foi criado em uma inquisição, cristãos. E o que nós somos? Nós somos a igreja de Cristo, porque ele disse, esta é a minha igreja. Então nós somos a igreja de Cristo. De Lutero para cá, muitas coisas aconteceram. Muitas igrejas surgiram, igrejas que têm aí, igrejas que são centenárias, que fazem um trabalho extraordinário. Mas o que eu não concordo é o seguinte, o camarada está numa igreja, tá ali, e ele acha que na cabeça dele tem um chamado. E ele vê que naquela igreja ele não vai encontrar espaço. Aí o que ele faz? Ele vai e abre a dele. Pega um pontinho aqui, que é muito fácil você abrir igreja no Brasil. Você aluga um ponto, você faz uma ata, registra no cartório, vai no contador, faz o CNPJ, procura o bombeiro para liberar todos os alvarás. Você abriu sua igreja. Está aberto. Ele começa a falar, a pregar.
E muitas pessoas hoje são guiadas pelo movimento profético. E esse movimento profético torna profetas ou indutos profetas em pastores. Primeiro ponto. Como eu vou saber que este homem é chamado por Deus? Primeiro, quando ele carrega todos os traços que Paulo diz ao bispo: irrepreensível, homem de uma só mulher, não dado ao vinho, que administre bem a sua casa. Porém, existe um reconhecimento na terra. Eu admiro muito um pastor que espera o tempo em Deus, que fica ali na posição, na submissão, aguardando no Senhor. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai amadurecendo, familiar, espiritual, até o tempo de ser colocado na função pastoral. Porque Deus chama, mas o homem tem que reconhecer. A igreja tem que reconhecer. Deus ungiu Davi, mas depois de quanto tempo que ele... Passou um tempo da espera. Então, o camarada não concorda aqui, briga aqui, abre a dele. Aí esse tipo de gente carrega só gente que tem esse mesmo pensamento. Você pode ver que na igreja do cara só tem gente que tem problema. É um rebelde, só carrega rebelde. Só segue rebeldes. É um movimento luciferiano. Misericórdia. Né? Lúcifer, isso é tão sério que quando Lúcifer é expulso do céu, os outros anjos têm poder de escolha. Preferiram ir com ele. Rapaz. É o mesmo pensamento. Ouviram a ele. E com ele caiu a terça parte de anjos dos céus. Então ele não caiu sozinho. Trouxe muita gente com ele. Rapaz, isso aí é forte, hein, que você falou. Então o camarada abre uma igreja, ele não vai só. Leva 10, 4, 5. Porque é gente que segue o pensamento do rebelde. É gente que segue o pensamento luciferiano. Se opor, se colocar contra, ser oposição. Porque eu nunca vi oposição dentro de igreja. Eu vejo oposição no parlamento. Mas oposição dentro da igreja é diferente. Ah, eu quero um dia ser pastor. Eu quero um dia pastorear a sede. Tem como, pastor? Tem. Tem como você pastorear a sede. Se você seguir o que Elias disse a Eliseu. O que Elias disse a Eliseu? E segue até o... Eu te dou porção dobrada, vai cair sobre ti. Mas se tu me veres subir. Se eu quero pastorear a sede, eu tenho que orar para Deus dar uma igreja maior que a sede do meu pastor. É simples. Meu irmão, se tu quer estar no lugar de quem é grande, ora para Deus tornar ele mais grande ainda. Porque ele vai sair do lugar onde ele está para um lugar maior e tu vai sumir lá. Se tu me veres subir. Mas hoje não. Eu quero o seu lugar. Mas é forte isso aí que você falou, hein? Hoje não. Então as pessoas não querem querer ser pastor da sede, mas querem o que é seu, o que é você. Querem ser você. Querem ser de maneira absurda. De maneira absurda. Por exemplo, o objetivo do homem é o seguinte: eu quero o seu lugar. Mas para que eu queira esse lugar, eu tenho que lhe ver cair. Aí gera oposição. Aí, rebelião. Gera rebeliões. Mas o que Elias disse a Eliseu? Coisa dura tu me pedistes. Porém, se tu me veres subir, olha a expressão, todo liderado, todo subordinado, ele tem que estar preparado e orando para que o seu líder cresça, avance. Porque se o líder cresce, se o líder avança, ele cresce junto. Todo, é isso aí. Essa é a visão. Ele vai do lado. Tanto é que Eliseu acompanhou todo o ministério de Elias e recebeu a capa. Acabando o tempo de Elias, começou-se o tempo de Eliseu. Eliseu fez 7 milagres registrados. E a temperatura está em 18 graus. Isso pode dar meme depois. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14. Então, quando você espera o tempo de Deus, eu costumo dizer, quando você aplaude, né? Quando você aplaude o seu líder, quando você reconhece o seu líder, quando você quer o bem do seu líder, vai chegar a sua vez. É porque quando a pessoa não quer o bem do líder, eu acho que é melhor ele sair mesmo. Agora sai com honra. Sai. Isso.
Sai com... Sai com honra, não sai criando barulho, não sai criando problema, ruídos, dissensões, divisões. Teve um pastor meu aqui, que ele era meu segundo. Barão, eu amo aquele homem. Viu? E ele tem outro ministério. Converso com ele até hoje. Olha só. Tenho uma amizade tremenda com ele. Ele, a esposa dele, ajudou muito o ministério. Eu só tenho a aplaudir para eles. Porque eles saíram com honra, viu? Pastor Graças a Eliel. Deus. Pastor Eliel, eu Eu tenho honra costumo de falar. dizer que quando a gente sai com honra, até culto de despedida tem. É. Mas quando você não sai com honra, meu amigo, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Sai escorraçado da igreja. Você sai ferido, sai ferindo, sai debaixo de muitas palavras, sai liberando muitas palavras e causa uma mágoa. E a Bíblia diz que é mais fácil apagar um incêndio do que o coração de um irmão ferido. É verdade. E foi uma boa que você falou sobre isso aí, que essas pessoas que saem rebeliadas são o quê? Luciferianos. É um segmento luciferiano. Essa é boa. Porque os anjos sabiam que ele seria expulso. Sabia. Ninguém é bobo. Se nós, seres humanos, dotados de falhas e limitados, sabemos o que é o bom e o que é o ruim, imagine seres celestes. Que conhecem a glória de Deus. Então, Satanás não é qualquer um. Ele fez rebelião no céu, pastor. Isso, você acredita que um dia eu fiquei tentando imaginar? Porque você sabe que a Bíblia, quando vai falar sobre isso, é muito rápida a história, mas não foi assim que o Lúcifer, não existe essa palavra na Bíblia, vai, o diabo. Sim. Ele vai falar que ele enganou a terça parte, mas não foi de um dia para o outro. Não. Ele foi ali, ó. Não se sabe quanto tempo ele arquitetou aquilo. Pode ser milhões de anos Sim. para arquitetar aquilo, né? Sim. Para conseguir. Então, quer dizer, que uma essência e uma habilidade que o diabo tem. Agora, o que me chama a atenção é que ele faz rebelião no céu, lugar de perfeição e extrema glória. Ele consegue persuadir seres celestes, que são anjos, ao ponto de colocar na cabeça deles que ele é certo. Imagina o que ele pode fazer com um crente que se acha preparado dentro de uma igreja. É. E esses anjos viraram os demônios que nós conhecemos hoje no mundo espiritual. Então eu costumo dizer uma coisa, você que está debaixo de uma liderança, se tenha subordinação a ela. Deite água como fez Eliseu. Faça igual Jesus. Jesus se subordinou a João Batista, reconhecendo em João que ele liberaria o ministério de Jesus, porque após o batismo ele começa a fazer sinais e maravilhas. E Jesus disse, João replica, era eu que deveria ir a ti, tu vens a mim? Ele diz, é necessário para que toda a profecia se cumpra à luz da Bíblia. Eu aprendi uma coisa, só quem submete, só quem se submete, só quem obedece, ouve do Pai céus abertos e a voz dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então Deus testifica do crente fiel. O crente fiel, o crente submisso, o crente que obedece, ele atrai de Deus o acréscimo do Pai. Vejamos o que diz Paulo. Em meio àquela rebelião em uma igreja, uns diziam ser de Apolo, de Ágabo, de Paulo, e uns se diziam ser de Cristo. Paulo diz, os que se diziam ser de Deus eram os piores. Porque como eu posso ser de Deus, dizer que eu obedeço a Deus que eu não vejo, e eu desobedeço o homem que eu vejo? É difícil. É contraditório. Então, que esse espírito de rebelião caia do nosso meio, que a gente aprenda a entender que Deus levantou líderes para governar sobre nós. É Deus que dá pastores à sua igreja. É Deus que os levanta, é Deus que os qualifica, é Deus que os prepara, e o nosso dever é se submeter, obedecer, porque o céu não é democracia, o céu é deusocracia. Na democracia, o Israel até tentou trabalhar, mas levantou Saul e deu errado. Na deusocracia, Deus levantou Davi, cheio de falha, cheio de erro, porém arrependido. Saul nunca se arrependeu. Por isso que perdeu a vida.
Quando Saul perde a comunhão com Deus, ele perde o trono. Davi até pecou, até errou, porque eu acho a Bíblia fantástica. A Bíblia não esconde os erros de ninguém. É como eu disse no início, sempre teve isso no nosso meio. Nós não podemos aqui dizer, não, isso é mentira. Não tem isso, não. Falsa revelação, falsa profecia, falsa línguas estranhas. Tem. Contém. Existem. Espíritos de enganos. Tem. Porém, eu tenho que lhe dizer, existem gente séria, tomada por Deus, levantada por Deus, cheia de Deus, dotada pelos dons espirituais, que nós não somos dignos de levantar a mão, porque isso é blasfemar com o Espírito Santo. Agora, a Bíblia revela, a Bíblia não escondeu o pecado de Davi. A Bíblia não jogou de fora o momento em que Moisés feriu a rocha. A Bíblia mostra, porque a Bíblia, pastor, eu costumo dizer que não é um livro bom. Porque se fosse bom, ela só falava das bondades dos seres humanos. A Bíblia não é um livro ruim, porque se fosse ruim, só falava das perversidades dos seres humanos. O que a Bíblia é? A Bíblia é justa. É verdade. Ela mostra os acertos, mostra os erros. É diferente das outras religiões. Se você for pegar o líder do pai do espiritismo, Allan Kardec, você vai falar só coisas boas. Mas ele vai dizer, nossa, mas que religião bonita. Porque isso tem coisa boa. Vai pegar sobre o livro que fala sobre o budismo. Nossa, mas que coisa boa. Você vai falar sobre o livro que fala sobre Maomé, onde pessoas se explodem por amor ao islamismo. Aí vai, que coisa boa. Só tem coisa boa lá. Esse dia alguém na internet falou, a Bíblia é um livro que tem sangue. Muitas mortes até em nome de Deus. Deus mandando matar inimigos. Eu digo, meu amigo, pare de pensar bobagem. Deus não vê a morte como eu vejo. O homem vê a morte como a perda de alguém que nunca mais verá. Deus não há sentimentos. Eu tenho um sentimento de tristeza ao ponto de ver alguém morrendo e dizer, me compadecer daquilo. Mas Deus não. Então, para Deus matar, mandar matar, é diferente de toda e qualquer questão. Por quê? Porque quem criou foi ele. É verdade. Se eu compro uma geladeira hoje e amanhã eu quero quebrar ela, Quem comprou foi você. quem comprou foi eu. Então, se Deus mata alguém, retira alguém da terra, punha alguém, é dele, tudo é dele. Isso é verdade. Ô, pastor, nessa situação desses pastores ou pessoas que são, que resolvem abrir um ministério. Hoje Sim, nós vemos muitos pastores com depressão e sim, pastores se matando. sim. Eu costumo dizer que eu vejo até mesmo pastores que perderam a família. Perderam a família, por quê? Porque o chamado pastoral para cuidar de ovelhas, ele é um chamado amargoso. Ele é um chamado dificultoso. Ele é pisar em espinhos, caminhar por pedras. Meu pai sempre me dizia que o evangelho é lágrima. O evangelho não é sorriso. É porque tem muitos pastores, ou tipo assim, muitas pessoas confundem as coisas. Um exemplo, pastor. Eu conheço um camarada que ele era um excelente diácono. Nunca vi um diácono como aquele. Depois que ele foi separado a presbitério e depois a pastor, ele morreu. Sim, Porque ele não poderia mais fazer o papel de diácono, porque ele tinha que estar no altar. E o pastor viu a situação dele e falou assim, poxa, esse é um ótimo cara, eu vou consagrar ele, eu vou ajudar ele. Como também tem pessoas que é obreira mas e não serve para ser presbítero porque nunca leu a Bíblia e não gosta de ler a Bíblia. não, Você entendeu, pastor? Então eu vejo que nem nós conhecemos, o senhor conhece também sim. muitos pregadores que abriam o ministério e não deu certo. Porque o cara foi chamado para pregar. E pregar não é a mesma coisa de pastorear. Eu costumo dizer que o pastoreio tem administração, pastorear é engolir sapo, pastorear é encarar cara de membro, feição de membro, loucura de membro. E no final ter que amá-lo do mesmo jeito, entender que aquilo ali é um espírito que está naquela pessoa. Então, muitas pessoas confundem isso. E eu aprendi isso muito na minha infância. Que eu achava que pastor
tinha que ser um ótimo pregador. Na verdade, o pastor, ele não tem que ser um ótimo pregador. Ele tem que ser exemplo em tudo que ele faz. É o camarada que abre uma igreja sem conhecer o que é ser pastor. Tem pessoas que se submetem à liderança desse cara. Vão estar ali com ele. São pessoas também que nunca leram a Bíblia. Às vezes porque o cara prega bem, ou revela, ou ora forte, acham que isso é pastorear. Não é exemplo de família, não é exemplo de espiritualidade, não é exemplo de conduta e não tem afeição nenhuma pelo que é sagrado. E detalhe, se a pessoa chegasse na igreja hoje, pastor, e perguntasse a si mesmo, pastor, estou chegando aqui hoje, como começou essa igreja? A maioria dessas igrejas fechavam. Se ele chegasse lá hoje e perguntasse, como ele consagrou? Como o senhor abriu essa igreja? Como isso aqui começou? O camaradinho tem que contar a história dele. E aí? Ah, rapaz, eu era de uma igreja ali, fulana, e lá não me deixava crescer, eu peguei e abri a minha. Quem tem raciocínio nunca vai ficar ali. Sabe que vai sofrer um dano. Quantas famílias não estão debaixo de uma unção que nunca foi reconhecida por Deus, o que irá na terra? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, é que quando nós abrimos esse ministério, falou, e a sua igreja? Eu falei, não é minha, é nossa. Eu não tenho igreja, gente, eu não tenho. A igreja é nossa. Tem pessoas que já vêm aqui e ofertou, que nem o senhor vem aqui 2 vezes, o senhor vai Sim. pregar, e eu já vi o senhor ofertando aqui. Essa igreja é sua também. Amém. Você entende o raciocínio, Sim, pastor? sim. Que, infelizmente, o senhor acha que nessa situação hoje, que nem o senhor achou, falou assim, nossa, pastor, isso é bonito que eu trabalho, né? Eu não vivo da obra, eu vivo para a obra. Não acho errado os pastores que é salariado também. Não Sim. tenho nada contra os Sim. pastores que são salariados. Mas eu hoje não acho óbvio. Se hoje eu for salariado, eu não consigo fazer o que eu faço hoje aqui no ministério, na igreja, enfim. Nessa situação, se eu acho que tem muitas pessoas que eles não estão abrindo. Como era itinerante, eu já fui itinerante também. Eu confesso para o senhor. Antigamente eu tinha uma mensagem, hoje eu prego outra mensagem. Que Perfeito. muda. Muda. Não tem. A Como mensagem você começa a pastoral. cuidar, Não. muda. A visão muda, o pensamento muda. Eu vejo que não é assim, não é da. Né? Enfim. O senhor acha que essas pessoas que são itinerantes Uhum. viram que está acabando ou está. Porque tem uns altos e baixos na itinerância. Sim, sim, Eu já passei por isso, o senhor já passou, nós já passamos. sim. Tem uns altos e baixos. Se eu acho que eles vão falar assim, tá acabando a itinerância agora, então vou abrir uma igreja. Porque Vou abrir uma igreja. como eu vou comer? Como eu vou fazer? Porque tem pastores que já passou por aqui com a gente, Sim. que eles acham que eu até saíram daqui, abriram outro ministério, enfim, tudo, e falando que eu tenho dinheiro. Não, você é o pastor presidente, você tem dinheiro. O que, que tem a ver eu ser pastor de dinheiro? Pastor presidente por ter dinheiro, porque o dinheiro que eu tenho é o dinheiro que eu trabalho. Sim, Entendeu? É o dinheiro que eu trabalho. sim, Então, é dessa forma que eu penso. sim. Entendeu? Se eu acho que esses pastores, essas pessoas, elas estão abrindo para ter recursos humanos, Pastor, não por causa de alma. eu vou dizer bem sincero. Quando nós perdemos a essência do que é a igreja e entendemos que a igreja é um CNPJ apenas, parou a igreja, parou aí. Porque a igreja, ela tem muitos recursos financeiros. Como nós temos irmãos dentro da igreja que têm alguns poderes aquisitivos, outros não. Outras pessoas que nem são da igreja ajudam a igreja. E deve ser assim. Porque a igreja é feita de manutenção e ajuda. Agora, qual é o intuito da pessoa querer abrir uma igreja? Porque quem bom, ciente for do juízo, já sabe que igreja é empurrar carro sem gasolina na ladeira. É um esforço, é um trabalho, é uma dedicação,
é uma luta, porém é privilegioso cuidar de ovelhas. Mas é um X da questão, muitas igrejas abertas. O intuito é pastorear ou o intuito é ter uma renda? Quer dizer, também quem vem nesse pensamento não sobrevive, não consegue. No primeiro vento, como o senhor disse logo, no primeiro vento tem a depressão, se matam, se destroem. Então, essa questão de pastores que se matam de depressão, o que o senhor acha? Eu acho que ali são pessoas aventureiras que não têm chamado para ser pastor. Sim. Eu costumo dizer uma coisa, que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem bom. Mas tem de bom ânimo. Se eu venci, vocês também vencerão. Eu acho que o pastor, por si só, ele é um chamado muito solitário. Quando você abre uma igreja, não tem uma cobertura espiritual, não tem um colégio de pastores, não tem congregações, você está muito sozinho. E por que você está sozinho? Porque Deus não nos fez para sermos ilhas. Deus nos agregou em um corpo. Então, quando o cara abre a igreja dele, ele vira uma ilha. Sem cobertura pastoral, sem uma convenção, sem um colégio de pastores, sem congregações, está sozinho ali. Abriu porque quis. Vem o vento, vem a luta, vem a adversidade, ele destrói o abate, perde as forças. Eu não consigo dizer que um cara que morreu de depressão ou de estresse, ele não seja pastor. Eu não posso afirmar nesse ponto. Mas o que eu consigo dizer é que quando nós nos tornamos ilhas, nós estamos muito fadados a ter uma doença psicossomática, a passar por um desabono psicológico. Nós temos que nos cercar de amigos, nós temos que estar presente em família, porque o chamado dói, o chamado amarga, o chamado pisa, o chamado é dificultoso. Mas eu não concordo, eu não penso dessa forma. Morreu de depressão porque não tinha chamado. Eu costumo dizer que há facilidades, as pessoas facilitam muito. Porque imagina um pastor que está lá na igrejinha sofrendo, nossa, sem ninguém, sem ajuda, o camarada não tem amigos para conversar, não tem ninguém para abraçar, para chorar as dores, para contar os problemas, para contar as lamúrias, as amarguras. Talvez não tenha nem apoio da esposa, está sozinho lá. Passa por um problema, por um estresse. Eu costumo dizer que nós devemos nos cercar de amigos. Pessoas valentes, soldados. É muito bom ter gente por perto. É muito bom. Não se isolar. Não se isolar. Não se isolar. Sempre tem amigos. Sempre tem amigo. Por exemplo, o cara quer ser pastor aqui na sua igreja. Pastor, eu estou com o senhor aqui, poxa, vou ser pastor e tal, 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 como é que é? E eu preciso e tal, você vai mostrar para ele o caminho, tudo aquilo, tudo aquilo. Eu costumo dizer que o camarada que quando sai para abrir a igreja dele, ele nunca procurou a gente para conversar. Para dizer que esse é o sentimento dele. Porque se ele chega em nós para conversar, dizer, pastor, eu estou aqui, eu quero somar mais, eu quero fazer a obra. Eu tinha um pastor que, quando ele encontrava num terraço de casa, ele ia abrir igreja. Irmão, tem um terraço na sua casa? Lá tem. Na igreja agora. Então, por que o camarada não chegou na liderança dele e falou, pastor, eu estou aqui, mas eu estou com um projeto no meu coração, ore a Deus. Vamos orar junto. Qual é o problema, meu filho? Abrir um ponto de pregação, abrir uma congregação. E não queria sair daqui, eu quero o apoio do Senhor. Vamos fazer a obra, vamos trabalhar. Quando ele já vem com a conversa, ele já vem dizendo, estou saindo porque você não me deu oportunidade. Aí, ó. Por que não vem antes? Dizer, pastor, estou vendo aqui que precisa avançar, progredir. Coloque oração, ore a Deus. Vamos orar junto nesse propósito. Porque o que a gente mais quer é a gente que quer trabalhar.
Agora as pessoas querem que a gente olhe tudo. Como é que vai olhar tudo dentro de uma igreja? Não, meu irmão, se esse é o sentimento do teu coração, você quer trabalhar para Jesus, porque para pregar não precisa orar não, vai lá e prega. Agora vamos trabalhar junto. Trabalhar unidos. Você tem uma chama no seu coração, não vou matá-la. Vamos conversar. Assim, 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 assim. Vamos começar assim. Vamos orar. Vai dar tudo certo. Agora ele saindo, levando pessoas, criando um montinho, criando guerra, criando luta, chega a ter uma conversa. Pastor, vamos abrir aqui o leque, vamos conversar. Vamos expor aqui as situações. Eu estou com um sentimento tá ardendo no meu coração, eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho. Vamos orar. Aí eu creio que aí nascem oportunidades. Acho que uma conversa resolve muita coisa. Se a maioria desses caras viesse conversar com a liderança deles, eles teriam apoio. Ah, sim, com certeza. Infelizmente, irmãos, eu vou falar um negócio pra você, nada é combinado aqui não, viu? É tudo, né? Sim, tá sendo gerado aqui. E eu tô aqui, a esposa tá ligando aqui. Cadê você? Pastor, na última fala, para nós encerrar, já que já deu a hora, queria que o senhor mandasse uma palavra para aquela pessoa que está precisando de uma palavra hoje, de Sim. conforto, olhando para ele. Ele tá mandando mensagem aqui para a esposa, que nós tem que ser assim, Ó, obediente. tá aqui, ó. A mulher tá mandando. Cadê você? É que eu sumi bastante tempo. Isso. Olhando para essa câmera, manda aquela mensagem para a pessoa que necessita de uma palavra. Lucas 1,37 diz a Bíblia: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não conheço as tuas lutas, as tuas guerras, nem sei das tuas impossibilidades. Eu sei que existem, sejam elas físicas, psicológicas, financeiras, emocionais. Porém, eu quero lhe dizer que, em nome de Jesus, você pode vencê-las. Não só vencê-las, mas ser perito nelas ao ponto de ajudar outras pessoas a vencerem também. Não desista agora. Tudo é um para quê. A luta de hoje é um para quê. O problema de hoje é um para quê. Então se torne professor naquilo que está te prejudicando. E você vai conseguir fazer com que outras pessoas sejam vitoriosos, assim como você é. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero agradecer, viu, Pastor Natan. Deus Amém. abençoe o senhor. Amém. Deus abençoe sua casa, sua família de uma forma especial. Amém. Eu quero agradecer você que assistiu, né? Curta, compartilha, que Deus te abençoe. E eu quero aqui agradecer também, né, ao Palhoça, que sempre nos ajuda, Verdade. a psicóloga Sônia Rodrigues, que Deus abençoe a sua vida, que nos ajuda, sempre nos apoia aí, tá bom? E Deus abençoe você e toda a igreja Adai. Amém? Deus abençoe, pastor Natan. Foi um prazer estar com você aqui. Foi uma satisfação. Deus abençoe sua vida. Amém. E até a próxima.